O grito cortou o silêncio da mansão. Frio, afiado, um som que não pertencia àquele ambiente de mármore polido e tapeçarias silenciosas. Era um som de pura fúria, vindo do topo da escadaria. O que você pensa que está fazendo? Lúcia congelou. Seus dedos, que segundos antes desfaziam com uma ternura de mãe um pequeno nó nos cabelos de seda da menina Sofia, agora pairavam no ar, trêmulos. O joelho apoiado no tapete persa pareceu afundar no chão. O medo era um bicho gelado subindo por sua espinha. Diante dela, a pequena Sofia, com os olhos imensos e verdes marejados de lágrimas, encolheu-se, o choro baixo e sofrido que Lúcia tentava acalmar, sendo subitamente engolido pelo terror da voz que vinha de cima. Era Verônica, a dona da casa, a madrasta, a tempestade em forma de mulher. Ela desceu os degraus como uma predadora, o vestido de seda azul farfalhando a cada passo calculado. Seus saltos agulha batiam no mármore com a precisão de marteladas. Eu perguntei o que você está fazendo com a minha filha, sua imunda. A palavra imunda foi cuspida, envenenada. Lúcia recuou, as mãos ásperas de quem lida com água sanitária e cera o dia inteiro agora parecendo sujas de verdade, profanas. Ela as escondeu atrás das costas, como uma criança pega em travessura. Dona Verônica, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. A menina Sofia, ela estava chorando. Sua voz era um fiapo, quase inaudível no eco do grande salão. Verônica parou a centímetros dela, alta, impecável, com as unhas vermelhas e perfeitas que pareciam pequenas garras prontas para rasgar. Ela olhou de Lúcia para a enteada e um sorriso cruel, quase imperceptível, curvou seus lábios. Chorando? É claro que estava chorando, com você puxando o cabelo dela desse jeito. O que você queria? Arrancar um tufo para fazer algum tipo de feitiçaria, sua gentinha? O ar ficou rarefeito. Lúcia sentiu o rosto queimar. Gentinha. Era assim que ela a via. Não como Lúcia, a mulher que acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus, que deixava o próprio filho pequeno com a avó para vir limpar a sujeira daquela família que parecia viver num mundo à parte. Era apenas a gentinha, a faxineira, a invisível, mas agora ela era visível demais. E era uma ameaça. Não, senhora, nunca. Eu jamais faria mal a Sofia. Ela se queixou de uma dor. Aqui. Lúcia arriscou um gesto em direção à própria cabeça para indicar o local. Uma dor estranha, ela disse. Eu só estava tentando ver o que era. Os olhos de Verônica faiscaram. Ela se agachou, ignorando Lúcia completamente, e envolveu Sofia em seus braços. Um abraço que era mais posse do que carinho. Está vendo o que você fez? Deixou a menina apavorada. Olha o estado dela. Ela usava as lágrimas da criança. As mesmas lágrimas que Lúcia tentava secar como arma contra ela. Sofia, aninhada no ombro da madrasta, olhou para Lúcia por cima do ombro de seda. Havia medo em seus olhos, mas também uma súplica, um pedido mudo de desculpas. A menina sabia a verdade. Sabia que a dor era real. Uma picada quente e insistente que a fazia choramingar há dias, sempre no mesmo lugar. Uma dor que ela só teve coragem de confessar para Lúcia, a única pessoa naquela casa cujos olhos não eram frios, cujas mãos não eram apressadas. O pai, Ricardo, um milionário sempre ausente, a amava à sua maneira, com presentes caros e beijos rápidos antes de uma viagem de negócios. Mas era Lúcia quem notava quando Sofia não comia direito. Era Lúcia quem sabia qual era o seu biscoito preferido. Era Lúcia quem, naquela manhã, a encontrou encolhida atrás de uma cortina, com a mãozinha pressionando o lado da cabeça, o rostinho contorcido de dor. O vínculo entre a faxineira e a menina solitária havia sido construído nos silêncios daquela mansão, nas pequenas gentilezas que o dinheiro não podia comprar. E Verônica, que via tudo, que sentia o cheiro daquele afeto como quem sente o cheiro de mofo numa parede nova, odiava aquilo. Odiava a prova viva de que sua presença gélida não conseguia preencher o vazio daquela criança. Não, mamãe,
A vozinha de Sofia saiu abafada contra o vestido de Verônica. A Lu, ela só estava me ajudando. A defesa foi fraca, tímida, e Verônica a esmagou imediatamente. Silêncio, Sofia. Você está confusa. Essa mulher te machucou e agora está mentindo. Ela se levantou, arrastando a menina consigo, colocando-se como um escudo entre a criança e a faxineira. Para qualquer um que visse a cena, a imagem era clara. A mãe protetora salvando a filha das mãos da serviçal abusiva. Era um teatro perfeito. Eu quero que você suma da minha casa. Agora. A ordem foi final. Uma sentença. Pegue suas coisas imundas e desapareça. E agradeça por eu não chamar a polícia, sua ladra. Ladra? A acusação extra foi como um soco no estômago. Lúcia olhou ao redor, para os vasos de cristal, para os quadros caros, para o brilho do ouro nos detalhes dos móveis. Ela nunca havia cobiçado nada daquilo. O único tesouro que lhe importava naquele lugar eram os sorrisos raros de Sofia. Mas, Dona Verônica, meu pagamento, meu filho... O desespero fez sua voz rachar. Verônica riu, uma risada curta e sem alegria. Seu pagamento? Considere como uma multa por quase ter arrancado o cabelo da minha filha. E quanto ao seu filho, isso não é problema meu. Agora suma. Ela virou as costas, puxando Sofia pela mão, subindo a escadaria sem olhar para trás. A menina ainda olhou uma última vez para Lúcia, o rosto banhado em lágrimas silenciosas, uma imagem de pura impotência. Lúcia ficou ali, sozinha no meio do salão imenso, o eco das acusações ainda ricocheteando nas paredes. O cheiro de cera, cara e solidão parecia sufocá-la. Seu coração batia descompassado, uma mistura de pânico, humilhação e uma dor profunda pela injustiça. Ela não se importava com o emprego, não de verdade. Importava-se com o aluguel que não poderia pagar, com a comida que faltaria na mesa para seu pequeno Marcos. Mas, acima de tudo, doía a imagem de Sofia sendo levada, ainda sentindo aquela dor misteriosa na cabeça. Uma dor que Verônica, em sua fúria ensaiada, nem sequer se preocupou em investigar. Lúcia sabia, com uma certeza que gelava sua alma, que aquilo não era um mal-entendido. Era uma armação. Verônica queria-a fora dali há muito tempo. E hoje, a dor de uma criança inocente havia se tornado a desculpa perfeita. Enquanto caminhava de volta para o quartinho dos fundos, para pegar sua bolsa surrada, um pensamento a assombrou. E a dor de Sofia? O que era aquilo, escondido sob os fios de ouro do seu cabelo? Ninguém iria procurar. Ninguém, além dela, parecia se importar. E ela, agora, estava sendo jogada na rua, impotente, com um segredo que não era seu, mas que pesava em sua consciência como uma pedra. A porta da mansão se fechou atrás dela com um clique suave e definitivo, trancando a menina com seu sofrimento e Lúcia do lado de fora, no fundo do poço. O joelho latejou, uma dor aguda, familiar, que a lembrava da umidade que subia pelas paredes de sua casa em dias de chuva. Lúcia recuou um passo, a mão ainda suspensa no ar como a de uma estátua inacabada. Seus olhos, acostumados a encarar o chão, subiram pela figura imponente de Verônica, a madrasta de Sofia, a dona da casa. A mulher que a via não como uma pessoa, mas como um par de mãos anônimas contratadas para esfregar, polir e desaparecer. Verônica desceu os degraus lentamente, cada passo ecoando como uma sentença. O vestido de seda que usava, de um azul gélido, parecia sugar a pouca cor que havia no ambiente. Eu fiz uma pergunta. A voz dela era baixa, mas cortava mais que o grito anterior. Sofia encolheu-se ao lado de Lúcia, uma folhinha frágil buscando abrigo de uma tempestade. Eu só estava... Tinha um nó no cabelo dela, senhora. Pensei em ajudar. A desculpa soou fraca, patética aos seus próprios ouvidos. A verdade era mais complexa. A verdade era o jeito que Sofia tinha olhado para ela, os olhos grandes e tristes, suplicando por um toque, um mínimo gesto de carinho naquele mausoléu de luxo. Você não é paga para pensar, Verônica sibilou, parando a um palmo de distância.
O perfume dela era caro, floral, mas para Lúcia cheirava a veneno. Você é paga para limpar. Agora volte para a cozinha. E se eu vir você tocando um dedo na minha enteada de novo, você estará na rua antes de o sol se pôr. A palavra enteada foi dita com uma posse fria, como se Sofia fosse um objeto de arte, uma aquisição. Sofia não chorou. Apenas baixou a cabeça, os cabelos loiros e finos caindo sobre o rosto, escondendo a derrota. Lúcia sentiu uma pontada no peito, mais forte que a dor no joelho. Engoliu em seco, murmurou um "sim, senhora", quase inaudível, e se afastou, deixando a menina para trás, sozinha com a muralha de gelo que era sua madrasta. A viagem de volta para casa era a descompressão diária entre dois universos. O ônibus lotado, o cheiro de suor e cansaço misturado ao perfume barato de alguns passageiros, o barulho do motor roncando e das conversas paralelas. Para Lúcia, aquele caos era reconfortante, era real, era vida. A mansão dos Albuquerque era o oposto, silêncio. Um silêncio pesado, opressor, que não era de paz, mas de ausência. Um silêncio quebrado apenas por ordens secas e pelo choro contido de uma criança. Lúcia desceu no ponto final, o ar da noite já mais frio em seu bairro. As casas eram coladas umas nas outras, as luzes amarelas vazando pelas janelas, trazendo consigo o som de televisões, risadas e discussões. O cheiro era de feijão cozinhando e de terra molhada. Ela abriu o portão de ferro que rangia e sorriu ao ver a luz da sua pequena casa acesa. Lá dentro, seu filho Mateus, de 8 anos, fazia o dever de casa na mesa da cozinha, a língua para fora, concentrado. "Mãe!" ele gritou, correndo para abraçá-la. Aquele abraço apertado, o cheirinho de criança no cabelo dele, era o combustível que a fazia aguentar os dias na mansão. "Fez a lição? Comeu o pão que eu deixei?" Ela perguntou, afagando seus cachos escuros. Era por ele. Cada piso que ela esfregava, cada humilhação que engolia, era para que Mateus tivesse o que ela nunca teve, para que ele pudesse sonhar com um mundo diferente daquele. Enquanto esquentava o jantar, a imagem de Sofia não saía de sua cabeça. Uma menina da mesma idade de seu filho, mas que vivia numa prisão dourada. Tinha todos os brinquedos do mundo, mas não tinha um abraço. Tinha os vestidos mais caros, mas não tinha um colo. A dor que Lúcia sentia era a da impotência, a de ver uma injustiça e não poder fazer nada. Naquela mesma noite, na mansão, o jantar foi servido na longa mesa de mogno. Dr. Ricardo Albuquerque, o pai milionário de Sofia, sentou-se na cabeceira. Ele era um homem importante, cirurgião renomado, sempre com o celular ao lado do prato, os olhos mais na tela do que na família. Verônica sentou-se à sua direita, impecável, regendo o serviço dos empregados com um simples arquear de sobrancelhas. Sofia, na sua cadeira alta demais para ela, mal tocou na comida. "Pai!" ela começou, a voz um fio. Dr. Ricardo ergueu os olhos do celular por um segundo. "Sim, princesa." O apelido era carinhoso, mas o tom era automático, distante. "Minha cabeça está doendo de novo." Verônica suspirou, um som teatral de impaciência. "Ricardo, já conversamos sobre isso. É manha. Ela não quer comer o soufflé de espinafre." "Não é, pai. Dói de verdade." A menina insistiu, os olhos se enchendo de lágrimas. "Doutor." Ricardo olhou da filha para a esposa. Ele estava cansado. Tinha passado 12 horas no hospital em cirurgias complexas. A última coisa que queria era um drama doméstico. "Sofia, querida, ouça a Verônica. Você precisa comer para ficar forte. Se continuar doendo depois, a gente vê." Ele disse, a atenção já voltando para uma notificação que brilhava no celular. A conversa estava encerrada. Sofia olhou para o prato. A dor em sua cabeça parecia pulsar no ritmo da sua tristeza. Não era manha, não era frescura. Era uma dor real, uma pontada aguda que às vezes a deixava tonta, sempre no mesmo lugar, perto da nuca, escondida sob os cabelos. Mas ninguém acreditava. Ela aprendeu a ficar quieta.
O silêncio naqueles jantares era a única coisa que não incomodava ninguém. No dia seguinte, Lúcia andava pela casa como um fantasma. Evitava o olhar de Verônica, concentrava-se no seu trabalho com uma intensidade febril. Limpou o pó de estátuas que valiam mais que sua casa. Esfregou um chão de mármore importado que nunca sentiria os pés descalços de uma criança correndo. Foi quando estava arrumando o quarto de Sofia que a menina entrou, silenciosa como sempre. Ela se sentou na beirada da cama, observando Lúcia dobrar suas roupas. Havia um abatimento em seu rosto, olheiras sutis sob os olhos azuis. Lu, ela sussurrou, quando teve certeza de que estavam sozinhas. Lúcia parou, o coração apertando. Oi, meu anjo. Minha cabeça dói. Dói muito hoje. A menina levou a mãozinha à parte de trás da cabeça, fazendo uma careta. O instinto de mãe de Lúcia gritou. Ela se ajoelhou na frente de Sofia, falando baixo. Onde dói? Me mostra. Sofia apontou para um ponto específico. Lúcia hesitou, lembrando-se da ameaça de Verônica. Mas ao ver a dor genuína no rosto da criança, a prudência deu lugar à compaixão. Com a ponta dos dedos, com o maior cuidado do mundo, ela tocou levemente a área indicada, por entre os fios de cabelo. Sofia soltou um gemido baixo e se encolheu. Aí dói. Lúcia sentiu algo. Não era um galo, não era um inchaço comum. Era diferente, pequeno, duro, estranho. Algo que não deveria estar ali, escondido sob a cascata de cabelo de seda. Uma sensação fria percorreu sua espinha. Aquilo não era manha, aquilo não era frescura. Havia algo terrivelmente errado, e uma certeza assustadora começou a tomar forma em sua mente. Ela era a única pessoa naquela casa imensa que se importava o suficiente para descobrir o que era. A ordem de Verônica era uma parede de gelo. Volte ao seu trabalho. A voz, desprovida de qualquer calor, ecoou no mármore polido e ricocheteou nos ouvidos de Lúcia. E não toque na menina novamente. Cada palavra era uma pedra atirada. Lúcia se encolheu, não por medo, mas por um instinto antigo de sobrevivência. Assentiu com a cabeça, um movimento quase imperceptível, e recuou para as sombras daquele corredor imenso, o balde e o esfregão tornando-se sua única camuflagem. O joelho ainda pulsava, uma memória viva de sua própria fragilidade. Mas a dor em seus olhos era outra. Era o reflexo da pequena Sofia, encolhida no sofá, o rostinho pálido virado para a janela, como se buscasse no azul do céu uma fuga que as paredes douradas daquela mansão lhe negavam. Os dias que se seguiram foram um jogo perigoso de silêncios e olhares furtivos. Lúcia cumpria suas tarefas com uma eficiência robótica, o cheiro de água sanitária impregnado em suas mãos, a cabeça sempre baixa. Mas seus sentidos estavam em alerta máximo. Ela se tornara uma sombra que observava. Uma guardiã invisível. Ignorou a ordem de Verônica não com um ato de rebeldia aberta, mas com a teimosia silenciosa de uma mãe que sente o choro de um filho a quilômetros de distância. E ela ouvia o choro de Sofia, mesmo quando a menina não emitia som algum. Começou com gestos minúsculos, um copo de água deixado discretamente na mesinha ao lado de Sofia, quando a menina parecia pálida demais. Um pedaço de fruta, uma maçã vermelha e humilde que Lúcia trazia de sua própria casa, oferecido com um sorriso rápido quando Verônica estava ao telefone, gritando ordens sobre o mercado de ações. Sofia, a princípio, hesitava. Seus olhos grandes e assustados buscavam a aprovação que nunca vinha. Mas a fome de afeto era maior que o medo. Ela pegava a maçã com seus dedinhos delicados e a mordia, o som crocante da fruta simples, soando como uma pequena vitória naquele silêncio opressor. Lúcia percebeu o padrão. A dor de Sofia não era constante, era um inimigo que atacava em momentos específicos, quase sempre precedidos por um ritual, o ritual da beleza. Verônica era obcecada pela imagem da enteada. Sofia não era uma criança, era um acessório, um troféu a ser exibido em eventos de caridade,
jantares de negócios e posts milimetricamente calculados para as redes sociais. E para cada evento havia o cabelo. Os longos fios loiros de Sofia, que deveriam ser sua glória, tornavam-se o palco de sua tortura. Certa manhã, Lúcia limpava os espelhos do quarto de vestir de Verônica, um santuário de perfumes caros e roupas que valiam mais que sua casa. De sua posição, ela podia ver pelo reflexo o quarto de Sofia. A menina estava sentada em frente à sua própria penteadeira, uma miniatura da de Verônica, toda em laca branca e detalhes dourados. Verônica estava atrás dela, uma escova na mão, o rosto crispado em concentração. Fique quieta, Sofia. Como espera que eu faça uma trança-coroa se você não para de se mexer? A voz era seda farpada. Está doendo, mamãe. O sussurro de Sofia era quase inaudível. Dor é para os fracos. Você é uma Andrade. Endireite as costas. Lúcia parou de esfregar. O pano ficou imóvel em sua mão. Ela observou. Não era um carinho, não era um cuidado. Era uma construção. Verônica puxava os fios com uma força desnecessária, torcendo-os, prendendo-os com uma precisão cruel. Cada grampo que ela enfiava no cabelo da menina parecia uma pequena adaga. Lúcia via os ombros de Sofia se tensionarem, o rostinho se contrair em uma careta de dor que ela tentava disfarçar. Um gemido baixo escapou dos lábios da menina. Silêncio! Verônica sibilou, sem sequer olhar para o rosto de Sofia no espelho. Seus olhos estavam fixos na obra-prima que criava. Não quero que chegue no almoço com os olhos vermelhos. Vão pensar que não cuido de você. A frase atingiu Lúcia como um soco no estômago. O cuidado era uma fachada, uma performance. A dor da criança era um mero inconveniente para a imagem da madrasta. Naquela tarde, após Verônica sair para seu almoço de negócios com a filha perfeita, Lúcia encontrou Sofia deitada em sua cama, imóvel, os olhos fechados, mas as lágrimas escorrendo silenciosamente pelas têmporas e se perdendo nos lençóis de seda. O penteado estava intacto, uma escultura de fios dourados que parecia uma coroa de espinhos. Lúcia se aproximou, o coração apertado. Ousou quebrar a regra. Sentou-se na beirada da cama, a cama mais macia que já vira, e tocou a testa da menina com as costas de sua mão áspera. A pele de Sofia estava fria, úmida. Dói muito, meu anjo. A voz de Lúcia era um bálsamo. Sofia abriu os olhos. Eram poços de uma tristeza antiga, profunda demais para uma criança. Ela apenas assentiu. É a cabeça? Lúcia perguntou, já sabendo a resposta. Sofia assentiu novamente, e uma de suas mãozinhas subiu, hesitante, em direção ao penteado elaborado, mas parou no meio do caminho, como se tivesse medo de tocar na própria dor. Lúcia entendeu. Não era uma dor de cabeça comum que vinha de dentro. Era uma dor que irradiava de fora para dentro. Uma dor que era presa, espetada, puxada em seu couro cabeludo. Um vínculo começou a se tecer ali, na penumbra daquele quarto luxuoso, um laço feito de dor compartilhada e de uma proteção que nascia do mais puro instinto. Lúcia passou a ser o refúgio de Sofia. Quando a menina sentia a dor se aproximar, ela não procurava mais a madrasta. Procurava os cantos da casa onde Lúcia estivesse limpando. E ali, sem dizer uma palavra, apenas ficava perto. Lúcia entendia. Falava sobre coisas simples. Sobre o passarinho que fazia ninho na janela de sua casa, sobre o cheiro do bolo de fubá que sua avó fazia, sobre as estrelas que pareciam mais brilhantes longe das luzes da cidade, e a presença calma da faxineira, sua voz mansa, parecia, de alguma forma, diminuir a pressão na cabeça de Sofia. A faxineira e a pequena herdeira, duas almas em extremos opostos do universo social, encontrando um no outro um porto seguro. Lúcia sabia que estava se arriscando. Perder aquele emprego significaria o desastre, mas olhar para o sofrimento silencioso de Sofia e não fazer nada, isso significaria perder a si mesma. E isso Lúcia não podia permitir. Ela olhava para os penteados impecáveis, as tranças apertadas,
Os coques que pareciam feitos de cimento e uma certeza terrível começou a crescer em seu peito. A dor não era um sintoma, a dor era o objetivo. E o segredo, a causa de tudo, não estava na cabeça de Sofia, estava em seu cabelo. Escondido entre os fios de ouro, ela só não sabia o quê, mas jurou, enquanto enxugava uma lágrima do rosto da menina com o polegar, que iria descobrir. Custe o que custar. O Ela Mansão era uma catedral de silêncio e mármore. Lúcia se movia por ela como um fantasma, o cheiro de produto de limpeza sendo sua única assinatura. A ordem de Verônica não era apenas uma memória, era uma corrente invisível que aprendia, que ditava a distância entre ela e a pequena Sofia. Dias se passaram. Lúcia limpava o quarto da menina apenas quando ela estava ausente, na aula com sua tutora particular. Ela via os brinquedos intocados, a cama perfeitamente arrumada e sentia um aperto no peito. Aquilo não era um quarto de criança, era um mostruário. Um dia, enquanto Lúcia polia o corrimão da escadaria principal, um lápis de cor rolou pelos degraus de cima, parando a centímetros de seu pé. Um lápis roxo. Lúcia congelou. Seu instinto era pegar, devolver. Mas a voz de Verônica ecoava em sua mente. Não toque na menina. Ela ficou imóvel, fingindo não ver. Então ouviu um pezinho descalço descendo, hesitante. Sofia apareceu, o rosto pálido emoldurado pelos cabelos loiros e sedosos. Os olhos da menina encontraram os de Lúcia. Havia um pedido neles, uma súplica silenciosa. Lúcia sentiu seu coração se quebrar. Ela olhou para os lados. A casa estava quieta. Num gesto rápido, ela se abaixou, pegou o lápis e o estendeu. Seus dedos roçaram os da menina. Um toque elétrico proibido. Sofia sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. O primeiro que Lúcia via. Obrigada, ela sussurrou, a voz fininha como um fio de seda, e correu para cima. Aquele foi o começo da rebelião silenciosa. A cumplicidade delas era feita de instantes roubados. Sofia esquecia um livro na lavanderia, um lugar que Verônica jamais pisaria. Lúcia o encontrava, e dentro dele deixava uma bolacha Maria de seu próprio lanche. No dia seguinte, o livro voltava para a biblioteca, e no lugar da bolacha havia um pequeno desenho. Um sol sorrindo, uma flor torta, pequenos segredos que aqueciam o coração de Lúcia no frio daquela casa. A cozinha era território neutro depois do almoço, quando o chefe ia embora e Verônica se retirava para seus aposentos. Sofia aparecia na porta, um pretexto qualquer nos lábios. Estou com sede. Lúcia lhe dava um copo de água e, junto, um pedaço de maçã cortado em formato de estrela. Elas comiam em silêncio cúmplices. Nesses momentos, Sofia falava, contava sobre seus sonhos, sobre um passarinho que via na janela e se queixava da dor. Minha cabeça dói de novo, Lúcia. A menina levava a mãozinha à lateral do couro cabeludo. Aqui, parece que tem alguém puxando meu cabelo bem forte, mas não tem ninguém. Lúcia franzia a testa, preocupada. Ela afastava gentilmente os fios loiros, procurando por um machucado, um inseto, qualquer coisa. Não encontrava nada. A pele era lisa, perfeita. Sua mãe sabe disso, meu anjo? Sofia balançava a cabeça negativamente. Ela diz que é manha, que eu quero atenção. A palavra manha saiu da boca da menina com um peso que não deveria ter. Lúcia a abraçava por um segundo. Um abraço rápido, roubado, mas carregado de todo o carinho que ela podia dar. Não é manha. Dor é dor. A gente vai descobrir o que é, tá bom? Sofia assentia, encostando a cabeça no ombro de Lúcia, encontrando ali um refúgio que não existia em nenhum outro canto daquela imensa prisão dourada. Verônica não era tola. Ela era uma predadora. E predadores sentem a mudança no ar. Ela começou a notar um brilho diferente nos olhos de Sofia, um vestígio de sorriso nos lábios da menina ao final do dia, um cantarolar baixo vindo do quarto.
pequenas anomalias na equação de tristeza e apatia que ela se esforçava tanto para manter. A menina parecia menos controlável, menos sua. O ciúme começou como uma brasa pequena, incômoda. Por que a menina sorria? Com quem ela compartilhava esses segredos? A desconfiança de Verônica recaiu imediatamente sobre a única variável nova na casa, a faxineira. A mulher quieta, submissa, a mosca morta. No início, ela apenas observava de longe. Seus olhos de águia seguiam Lúcia por toda a casa. Ela via a maneira como a faxineira limpava o quarto de Sofia, com um cuidado extra, quase um carinho. Via como ela demorava um pouco mais perto da biblioteca. Detalhes, pequenos fios soltos que, para uma mente como a de Verônica, eram o começo de uma tapeçaria de traição. A confirmação veio numa tarde chuvosa. A casa estava escura, melancólica. Verônica descia as escadas em silêncio, suas sapatilhas de grife não fazendo qualquer ruído no tapete persa. Ela ia em direção ao escritório para uma chamada de vídeo. Ao passar pela sala de jantar, algo chamou sua atenção. Um reflexo. Na lateral abaulada e perfeitamente polida de um bule de prata antigo, ela viu uma imagem distorcida do corredor adjacente. Eram duas figuras, uma grande curvada, uma pequena de pé. A figura grande, o uniforme inconfundível. Lúcia, a figura pequena, os cabelos loiros. Sofia. No reflexo prateado, Verônica viu a mão da faxineira estender algo. Viu a mãozinha de Sofia pegar. Viu as duas cabeças se aproximarem num sussurro. Viu um sorriso, o mesmo sorriso que ela vinha notando no rosto da enteada. O mesmo sorriso que a estava enlouquecendo. O ar pareceu ficar mais frio. Verônica parou, escondida pela curva da parede. O ciúme não era mais uma brasa, era uma labareda. E a labareda se transformou em algo mais denso, mais gelado. Ódio. Um ódio puro, calculista. Ela finalmente entendeu. Aquela mulher não era só uma empregada desobediente. Ela não estava apenas quebrando uma regra. Ela estava desfazendo seu trabalho. Lúcia estava dando à menina o que Verônica lhe negava propositalmente. Afeto, calor, força. E uma Sofia forte, uma Sofia feliz, era uma ameaça direta a tudo o que ela planejava. O controle sobre a menina era a chave para a fortuna, para o poder, para o futuro que ela meticulosamente desenhara. E a faxineira, com suas bolachas e seus abraços furtivos, estava forjando uma nova chave e colocando-a nas mãos de Sofia. Verônica recuou um passo, de volta para a sombra. Seu rosto era uma máscara de calma mortal. A raiva quente deu lugar a uma clareza venenosa. Lúcia não era mais um incômodo, era um obstáculo. E obstáculos, em seu mundo, não eram contornados, eram eliminados. Ela olhou mais uma vez para o bule de prata, para a imagem distorcida das duas. Um plano começou a se formar em sua mente, cruel e preciso como um caco de vidro. O sorriso de Sofia, refletido no metal frio, estava condenado. E Lúcia seria a ferramenta de sua destruição. A frieza de Verônica era uma obra de arte. Não era quente como a raiva, nem gelada como a indiferença. Era a frieza calculada de um cofre de banco, impenetrável e precisa. Naquela manhã, sentada em sua poltrona de veludo cor de vinho, ela segurava o colar. Diamantes, dezenas deles, pequenos e cruéis, faiscando sob a luz artificial de seu escritório. Pareciam dentes de um animal minúsculo e predatório. O plano estava traçado, frio, cirúrgico. A peça final do quebra-cabeça não era Lúcia. A peça final era a fraqueza de outra pessoa. Ela apertou um botão em seu intercomunicador. A voz saiu sem emoção. Marcelo, no meu escritório, agora. O jardineiro entrou, as mãos grossas torcendo o chapéu de palha puído. Ele tinha terra sob as unhas e medo nos olhos. Verônica não o convidou a sentar. Ela o observou por um longo instante, um predador medindo sua presa. Sua esposa, Marcelo. Como ela está? Os remédios? Caros, não? O homem engoliu em seco, o suor brotou em sua testa.
Estão ajudando, senhora Verônica, graças à sua generosidade. Ao adiantamento que a senhora me deu... Verônica sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Eram 2 fragmentos de gelo. Generosidade, Marcelo, é uma via de mão dupla. Ela estendeu a mão e deixou o colar deslizar sobre a mesa de mogno polido. O som foi quase inaudível, mas para Marcelo soou como o estalar de uma armadilha de urso. Você sabe o que é isso? Ele assentiu mudo. Vai desaparecer hoje, continuou ela, a voz um sussurro sedoso e letal. E vai reaparecer, na bolsa da faxineira, da Lúcia. O ar saiu dos pulmões de Marcelo. Ele balançou a cabeça, um movimento pequeno, desesperado. Senhora, eu não posso. Lúcia é uma boa pessoa. Ela é uma ameaça. Cortou Verônica, a voz subitamente afiada como vidro quebrado. Ela está se aproximando demais de Sofia. E eu não permito. Ou você faz isso, Marcelo, ou o adiantamento para os remédios da sua mulher se torna uma dívida. Uma dívida com juros que você nunca conseguirá pagar. Seu emprego, sua casa, tudo depende da sua lealdade. Ela empurrou o colar sobre a mesa. Os diamantes brilharam como lágrimas congeladas. A bolsa dela fica no armário dos funcionários. No final do dia, ninguém vai ver. Marcelo olhou para o colar, depois para o rosto impassível de Verônica. Ele viu a doença da esposa, as contas, o desespero, e se rendeu. Lúcia, alheia à teia que se fechava ao seu redor, esfregava o chão do grande salão. Cada movimento era metódico, uma forma de silenciar os pensamentos. Mas eles voltavam. O sorriso de Sofia, a risada da menina quando ela fazia uma careta. A ordem de Verônica a mantinha longe, mas não podia apagar a memória do vínculo que haviam criado. Era uma sede no meio do deserto. Ela olhou pela janela e viu a menina no jardim, brincando sozinha perto das roseiras que Marcelo podava. Seus ombros estavam caídos, a solidão era uma capa visível sobre a criança. O coração de Lúcia se apertou. Um dia, ela prometeu a si mesma. Um dia, ela descobriria o que afligia aquela menina, o que causava aquela dor estranha na sua cabeça. O final do expediente chegou como um alívio e uma pequena morte. Era a hora de ir embora, de deixar Sofia para trás mais uma vez. Ela foi até o vestiário dos funcionários, um cômodo pequeno e sem janelas nos fundos da mansão. Sua bolsa estava lá, pendurada no gancho de metal. Uma bolsa simples, de tecido desbotado, contendo sua carteira com algumas notas, um lanche para o caminho e as chaves de sua casa minúscula. Ela não percebeu o tremor nas mãos de Marcelo quando ele passou por ela no corredor, o rosto pálido e os olhos fixos no chão. O grito de Verônica ecoou pelo mármore. Veio do andar de cima, agudo e carregado de um pânico teatral. Meu colar! Sumiu! O colar de diamantes! Em segundos, a casa, antes silenciosa, estava em polvorosa. Verônica desceu as escadas, a mão no peito, o rosto uma máscara de desolação. Ricardo, seu marido, veio logo atrás, tentando acalmá-la. Outros empregados se aglomeraram na base da escadaria, curiosos e assustados. Lúcia, que já estava perto da porta de saída, parou, o coração batendo forte contra as costelas. Ele estava na minha caixa de joias esta manhã. Eu tenho certeza, Verônica exclamou, os olhos varrendo os rostos dos funcionários. E então eles pararam, em Lúcia. O foco era tão intenso, tão acusatório, que Lúcia sentiu como se um holofote a tivesse iluminado. Ninguém sai desta casa, decretou Verônica, a voz agora gélida, cheia de autoridade. Ninguém, até que meu colar apareça. O ar ficou pesado. A humilhação começou a se espalhar como um veneno lento. Vamos revistar tudo. E todos, disse Verônica, olhando diretamente para Lúcia. Ricardo interveio, hesitante. Verônica, querida, não precisa disso. Deve ter caído em algum lugar. Não, Ricardo, foi roubado por alguém que achou que eu não notaria. Alguém que se aproveitou da nossa confiança. Suas palavras eram para todos, mas sua mira era única. Ela caminhou lentamente em direção a Lúcia, como uma loba se aproximando de um cordeiro.
Os outros empregados se afastaram instintivamente, deixando Lúcia isolada no meio do hall de entrada. Vamos começar por você, disse Verônica, a voz baixa e cheia de desprezo. Sua bolsa. Lúcia recuou um passo, o choque paralisando-a. Minha bolsa? Mas, senhora, eu nunca... Abra a bolsa, Lúcia, ou eu mesma o farei. O tom não era um pedido, era uma sentença. Com as mãos trêmulas, Lúcia abriu o zíper de sua velha bolsa. O coração martelava em seus ouvidos. Era um pesadelo, um absurdo. Verônica enfiou a mão dentro, sem cerimônia, revirando os poucos pertences de Lúcia. E então ela o puxou para fora. O colar de diamantes. Ele brilhou sob a luz do lustre, uma serpente de fogo e gelo. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. O som de um suspiro coletivo foi a única coisa que se ouviu. Lúcia olhou do colar para o rosto triunfante de Verônica. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Era impossível. Como? Então, disse Verônica, a voz gotejando veneno. A ratinha mansa, a pobre coitada, roubando debaixo do meu nariz. Não! A voz de Lúcia finalmente saiu, um sussurro rouco e desesperado. Eu não fiz isso, eu juro, eu não sei como isso foi parar aí. Ah, por favor, zombou Verônica. Poupe-nos de suas lágrimas de crocodilo. Ingrata! Depois de tudo que fizemos por você. Ela se virou para o marido. Chame a polícia, Ricardo. O pânico tomou conta de Lúcia. Polícia? Prisão? Ela olhou para os rostos de seus colegas. Alguns mostravam pena, outros, desprezo. Viu Marcelo encostado na parede, o rosto cinzento de culpa, incapaz de encará-la. E então, no topo da escada, ela a viu. Sofia. A menina estava de pé, de pijama, agarrada ao corrimão. Seus olhos grandes e assustados estavam fixos em Lúcia. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto pálido. Ver a dor daquela criança foi a facada final. Fora, sibilou Verônica, mudando de ideia, percebendo que a humilhação pública era uma punição ainda mais doce. Não quero chamar a polícia. Não quero esse escândalo na minha casa. Eu quero que você suma, pegue suas coisas imundas e desapareça da minha frente. Agora! Lúcia não conseguiu se mover. Estava petrificada pela injustiça, pelo choque. Um segurança a agarrou rudemente pelo braço, puxando-a em direção à porta. A bolsa caiu no chão, seu conteúdo se espalhando pelo mármore frio. A última coisa que Lúcia viu, antes de ser empurrada para a chuva fina que começava a cair, foi o rosto choroso de Sofia, uma pequena prisioneira em sua torre de marfim, observando sua única amiga ser tratada como lixo e expulsa para a escuridão. A porta de serviço bateu atrás dela com um som definitivo, selando seu destino. Ela estava na rua, sem emprego, sem dinheiro, e agora, com a mancha de uma ladra em seu nome. O fundo do poço era frio, úmido e terrivelmente solitário. O palco estava montado. A manhã entrara pela janela da sala de jantar como um cúmplice silencioso, iluminando a porcelana cara e os talheres de prata. Ricardo lia o jornal financeiro, um muro de papel entre ele e o mundo. Sofia, pequena e frágil em sua cadeira alta, cutucava um pedaço de mamão com um garfinho, os olhos tristes fixos em Lúcia, que servia o café. Verônica observava a cena. Seus olhos, duas lascas de obsidiana, seguiam cada movimento da faxineira. O veneno estava pronto. Faltava apenas o momento de servi-lo. Lúcia sorriu para Sofia, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto cansado. «Quer mais suco, meu anjo?» perguntou baixinho, sua voz um afago. Sofia assentiu, um brilho minúsculo surgindo em seu olhar. Foi a faísca que Verônica esperava. Ela se levantou de súbito, a cadeira de madeira maciça, arrastando no chão com um ruído agudo que fez Ricardo baixar o jornal. «Meu colar!» A voz dela era um grito contido, uma performance de pânico. «Meu colar de diamantes! Não está no meu quarto!» Ricardo suspirou, a impaciência vincando sua testa. «Verônica, você deve tê-lo guardado em outro lugar. Sempre faz isso.» «Não, Ricardo, não desta vez!» Ela insistiu,
a mão no peito, a respiração ofegante, os olhos arregalados de um pavor ensaiado. Seus olhos varreram a sala e pousaram em Lúcia. A acusação não precisou de palavras. Estava ali, fria e pesada no ar. Lúcia paralisou, a jarra de suco em sua mão. Sentiu o sangue gelar. O olhar de Verônica era como o de uma serpente prestes a dar o bote. "O que foi, senhora? Posso ajudar a procurar?" A voz de Lúcia saiu trêmula, inocente. Verônica soltou uma risada curta, sem humor. "Ajudar? Acho que você já ajudou demais." Ela caminhou lentamente até Lúcia, circulando-a como um predador. O cheiro do perfume caro de Verônica era sufocante. "Você foi a última a arrumar meu quarto ontem à noite, não foi, Lúcia?" "Sim, senhora. Como sempre." O coração de Lúcia martelava contra as costelas. Ela olhou para Ricardo, buscando apoio, mas ele apenas observava, o rosto uma máscara de confusão e desconfiança. Eu não peguei nada." "É claro que não," Verônica disse, o sarcasmo pingando de cada sílaba. "As coisas simplesmente criam pernas e saem andando nesta casa." Ela estalou os dedos. "Segurança. E chame os outros funcionários. Todos. Agora." Em minutos, a cozinheira, o motorista e o jardineiro estavam alinhados na porta da sala de jantar, os rostos tensos. O café da manhã se transformara num tribunal. Sofia começou a choramingar, sentindo a eletricidade no ar. Lúcia queria correr até ela, abraçá-la, mas seus pés pareciam pregados no chão. Verônica parou na frente de Lúcia. "Vamos facilitar as coisas. Esvazie seus bolsos." A humilhação a atingiu como um soco no estômago. Na frente de todos, na frente de Sofia. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia obedecer. Tirou do bolso do avental um lenço de papel usado, um elástico de cabelo e algumas moedas. Colocou tudo sobre a mesa. "É só isso que eu tenho, senhora. Eu juro." "Jura?" Verônica repetiu, o tom de voz perigoso. Ela mesma enfiou a mão no bolso do avental de Lúcia, remexendo o tecido. Seus dedos se fecharam em torno de algo. Ela puxou a mão para fora lentamente, abrindo-a sob a luz da manhã. O colar de diamantes brilhou, faiscou. Cada pedra parecia um pequeno olho acusador. Um silêncio de gelo caiu sobre a sala. A cozinheira ofegou. O motorista desviou o olhar. Lúcia olhou para o colar e depois para o rosto triunfante de Verônica. Não podia ser verdade. Era um pesadelo. "Não, eu não..." Ela gaguejou, as palavras morrendo em sua garganta. "Eu nunca..." "Ladra!" A palavra de Verônica explodiu, ecoando pela sala. "Uma ladra dentro da minha casa, tocando nas minhas coisas, perto da minha enteada?" Ricardo levantou-se, o rosto vermelho de fúria. A decepção em seus olhos doeu mais do que o grito. "Eu não posso acreditar, Lúcia. Nós confiamos em você." "Mas não fui eu, seu Ricardo. Eu juro pela minha vida. Alguém colocou isso aí." Ela implorou, as lágrimas finalmente escorrendo, quentes e amargas por seu rosto. Seus olhos buscaram os de Sofia. A menina chorava abertamente agora, os bracinhos estendidos para ela. "Lúcia, não deixa a Lúcia ir embora, papai. Ela não fez nada." "Chega, Sofia!" Verônica ordenou, puxando a menina da cadeira com violência. "Você não vai ficar perto dessa mulher." O grito de dor e medo de Sofia partiu o que restava do coração de Lúcia. Ricardo apontou para a porta. "Fora, agora. Considere-se demitida por justa causa. E agradeça por eu não chamar a polícia. Pegue suas coisas e suma da minha casa." Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre ela. Demitida, humilhada, desesperada. Lúcia foi escoltada até o quartinho dos fundos por um segurança que antes lhe dava bom dia. Sob o olhar de pena e desconfiança dos outros, ela enfiou suas poucas roupas numa sacola de plástico. Sua dignidade tinha sido roubada, rasgada em pedaços na frente de todos. Mas a dor maior, a que a rasgava por dentro, era a imagem de Sofia sendo arrancada de perto dela, chorando seu nome. O portão de ferro da mansão se fechou atrás dela com um clique metálico, final e brutal. O som da sua vida desmoronando.
Na rua, o sol parecia zombar dela. O mundo continuava, indiferente à sua ruína. Dentro do ônibus lotado, o cheiro de suor e cansaço a envolveu, mas tudo o que sentia era o vazio. As lágrimas que segurou com tanta força agora corriam livres, silenciosas. Perdera o emprego, a honra e perdera Sofia. A menina estava lá dentro, sozinha, completamente à mercê daquela mulher cruel. Esse pensamento era um tormento, uma brasa queimando em seu peito. Chegou em seu pequeno apartamento, um cômodo único com cheiro de mofo e solidão. Jogou a sacola no chão e deslizou pela porta até sentar no piso frio. O silêncio era ensurdecedor. Ali, sozinha, Lúcia se permitiu desabar. O choro veio em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Não era apenas tristeza, era o desespero cru de quem perdeu tudo. O fundo do poço era frio, escuro e não havia uma única luz à vista. O palco estava montado. A manhã entrara pela janela da sala de jantar como um cúmplice silencioso, iluminando a porcelana cara e os talheres de prata. Ricardo lia o jornal financeiro, um muro de papel entre ele e o mundo. Sofia, pequena e frágil em sua cadeira alta, cutucava um pedaço de mamão com um garfinho, os olhos tristes fixos em Lúcia, que servia o café. Verônica observava a cena. Seus olhos, duas pedras de gelo polido, calculavam cada movimento, cada suspiro. O ar estava pesado, denso, com palavras não ditas, e um plano que se desenrolava com a precisão de um mecanismo de relógio. Ela escolheu o momento exato, quando Lúcia se inclinou para ajeitar o babador de Sofia, para soltar o veneno. A acusação, o roubo, a mentira que caiu sobre a mesa como um copo de cristal quebrado, estilhaçando a manhã, a confiança, a vida de Lúcia. Ricardo, tirado de seu torpor financeiro, agiu com a frieza de um carrasco. Não houve perguntas, não houve chance de defesa. Apenas a ordem seca, cortante. Fora! Agora! Lúcia sentiu o chão desaparecer, o olhar de súplica de Sofia a sua única âncora, uma âncora que foi brutalmente cortada. Foi arrastada para fora, o som do choro da menina ecoando em seus ouvidos, misturando-se ao riso silencioso e vitorioso de Verônica. Agora, o cheiro não era de café fresco e cera de móveis caros. Era o cheiro de sabão em barra e umidade. A luz não era a do sol da manhã filtrada por cortinas de seda, mas a de uma única lâmpada amarelada pendurada nua no teto baixo de sua pequena casa, nos fundos de um terreno esquecido pela cidade. A água fria no tanque de cimento arrepiava a pele de seus braços enquanto ela esfregava o tecido grosso do uniforme. O uniforme azul, a marca de seu serviço, de sua dedicação. E agora, a mortalha de sua dignidade. Cada movimento era um castigo. Esfregava o colarinho, tentando apagar a memória do toque dos seguranças em seus ombros. Esfregava os punhos, tentando lavar a sensação de impotência, as mãos vazias, sem poder nem mesmo se despedir de sua pequena Sofia. As lágrimas se misturavam à água e à espuma, quentes e salgadas, um tributo silencioso a um coração partido. Um soluço escapou, um som áspero e feio naquele silêncio de derrota. Ela não tinha mais nada. O emprego se fora, sua reputação manchada. E o mais doloroso, a menina que ela amava como se fosse sua, agora estava longe, trancada naquele castelo de ouro e maldade. Ela mergulhou o uniforme na água com força, um gesto de raiva e desespero, e então sentiu uma pontada aguda, fina, cortante. Um ai sibilou por entre seus lábios. Ela puxou a mão da água, o coração batendo um pouco mais rápido. Uma minúscula gota de sangue brotou na ponta de seu dedo indicador. Instintivamente, ela olhou para o tanque, mas não viu nada. Franziu a testa, tinha sido tão real. Cuidadosamente, ela pegou o uniforme novamente, a gola especificamente, o lugar onde sua mão estava quando sentiu a picada. Seus dedos, acostumados a anos de trabalho manual, percorreram a trama do tecido com uma sensibilidade aguçada. Nada. Ela estava ficando louca.
imaginando dor sobre a dor que já sentia. Não. Ela tentou de novo, passando a polpa do dedo mais devagar, com mais pressão. Ali, ela sentiu de novo um arranhão mínimo, quase imperceptível. Com a unha, ela forçou o tecido, tentando desalojar o que quer que estivesse preso. Uma lasca de madeira? Um caco de vidro? Finalmente, algo se soltou. Ela o segurou entre o polegar e o indicador, levando-o para mais perto da luz fraca da lâmpada. Era minúsculo, menor que um grão de arroz, fino como um cílio, mas com um brilho metálico que desmentia sua insignificância. Não era um alfinete quebrado, não era um grampo, era um espinho de metal, perfeitamente formado, com uma base ligeiramente mais grossa e uma ponta cruelmente afiada. Uma agulha disfarçada de nada. Ela o girou sob a luz e o metal piscou para ela. E foi esse brilho, esse pequeno lampejo de luz fria, que acionou a chave. A memória não veio suavemente. Ela a atingiu como um raio, um trovão que sacudiu as fundações de seu desespero. A imagem inundou sua mente com uma clareza aterrorizante. O quarto de brinquedos. A luz do fim de tarde entrando pela janela. Sofia sentada em sua pequena penteadeira, inquieta, e Verônica atrás dela. Verônica, que nunca penteava o cabelo da filha, que sempre deixava essa tarefa para Lúcia. Mas naquele dia, há algumas semanas, ela estava lá, com um sorriso que não alcançava os olhos. Lúcia estava arrumando os bichos de pelúcia na prateleira, uma presença silenciosa no fundo da cena. Verônica segurava um adorno de cabelo, uma presilha em forma de borboleta com asas de madrepérola e pequenas pedras brilhantes. "Olha, filha, um presente especial da mamãe", Verônica disse, com aquela voz de mel e veneno. "Para minha princesinha ficar ainda mais linda." Sofia se mexeu. "Não quero, mamãe. A outra era mais bonita. Boba. Esta é nova, é mágica." Verônica insistiu, ajeitando a presilha no cabelo macio da menina, bem perto do couro cabeludo, escondida sob uma mecha. Lúcia se lembrava de ter visto um brilho estranho, algo metálico que não parecia pertencer à borboleta, mas o pensamento se dissolveu tão rápido quanto surgiu. "Coisa de gente rica", ela pensou na hora. "Ai!" Sofia reclamou, um choro baixo. "Machuca, mamãe." Verônica apertou os ombros da filha, um gesto que parecia de carinho, mas Lúcia agora via a verdade. Era um aviso. "É só um beliscãozinho, filha. Beleza dói um pouquinho, agora fique quieta." A cena se desvaneceu, mas a verdade permaneceu, sólida e monstruosa, na pequena cozinha de Lúcia. O espinho metálico em seu dedo, a presilha no cabelo de Sofia, as dores de cabeça misteriosas da menina, os choros noturnos, a febre baixa que aparecia e desaparecia, os médicos que não encontravam nada, porque não era uma doença, era uma tortura, lenta, constante, invisível, uma agulha minúscula, pressionada contra o couro cabeludo sensível de uma criança dia após dia. Uma dor que ela não sabia explicar. Um incômodo que a deixava irritada, doente, frágil. Era essa a palavra. Verônica não estava cuidando de uma filha doente. Ela estava criando uma filha que precisava dela, que mantinha Ricardo preocupado, presente, despejando dinheiro em tratamentos, consultas, exames inúteis. Uma filha que era uma âncora para seu casamento, uma ferramenta para sua ganância. O ar saiu dos pulmões de Lúcia. O que ela sentia não era mais tristeza. Era um frio glacial que subia por sua espinha. A armação, a acusação de roubo. Não foi apenas para se livrar dela. Foi para eliminar a única testemunha. A única pessoa que passava tempo suficiente com Sofia para notar as pequenas coisas. A única que amava a menina o suficiente para se preocupar de verdade. Verônica a viu chegando perto demais da verdade. Viu em seus olhos a suspeita, mesmo que Lúcia não soubesse o que suspeitava. E então a eliminou. Criou uma cortina de fumaça, um crime sujo para desviar toda a atenção, para que ninguém jamais acreditasse na palavra de uma ladra.
Lúcia olhou para suas mãos na água ensaboada. Olhou para o pequeno espinho metálico que repousava em sua palma como uma semente do inferno. A peça que faltava, a chave para todo o quebra-cabeça. O choro da menina em seus pesadelos não era apenas de saudade, era de dor. Uma dor real, física, infligida pela própria mãe. O monstro não estava no armário. O monstro colocava a menina para dormir. A água no tanque pareceu ferver. A exaustão, o desespero, a humilhação, tudo foi consumido por uma nova chama. Uma fúria pura, branca e incandescente. Ela apertou a mão, o pequeno espinho picando sua pele novamente. Mas agora a dor era um lembrete, uma promessa. Eles a haviam subestimado. Tinham visto uma faxineira, uma pobre coitada, uma ninguém. Mas eles não viram a mulher que amava aquela criança mais do que a própria vida. Ela tirou as mãos da água, o barulho ecoando na pequena casa. O uniforme ficou para trás, esquecido. Ela não estava mais lavando a mancha da humilhação, estava afiando a arma da verdade. E ela iria voltar. Ah, se ia, não pela porta dos fundos, mas pela da frente. E o inferno viria com ela. A noite era uma ferida aberta, sangrando luz e música sobre o gramado impecável da mansão. Cada janela da casa de Ricardo era um olho dourado, observando uma celebração que Lúcia sentia como um insulto pessoal. Agachada atrás de uma moita de gardênias, o cheiro doce das flores era enjoativo, um perfume de mentiras. O tecido áspero do uniforme de copeira arranhava sua pele, um disfarce que era também uma armadura. Ao seu lado, seu Ademar, o jardineiro, tinha o rosto sulcado de preocupação. As mãos que cuidavam de rosas com tanta delicadeza agora tremiam levemente. "Tem certeza, menina?" Ele sussurrou, a voz como o farfalhar de folhas secas. "Aquela mulher é o diabo. Se ela te pega..." "Não tenho escolha, seu Ademar," Lúcia respondeu, os olhos fixos na porta de serviço, por onde garçons entravam e saíam com bandejas reluzentes. "A Sofia, ela não pode continuar sofrendo. Ninguém acredita em mim. Eu preciso mostrar a ele, preciso que ele veja." Ademar suspirou, um som pesado de lealdade e medo. Ele estava ali desde que a primeira esposa de Ricardo era viva. Uma senhora gentil que regava as próprias plantas. Ele viu Sofia nascer e viu Verônica chegar, como uma praga bonita e sorridente. Ele nunca confiou nela. Via a forma como os olhos dela seguiam a criança. Um brilho frio que não condizia com os lábios que sorriam. "Vou criar uma distração perto dos geradores. Terá uns 2 minutos no máximo", disse ele, entregando a Lúcia uma bandeja vazia. "Pareça ocupada. Cabeça baixa. Ninguém nota os funcionários numa festa como esta. Somos invisíveis. Para eles, talvez", pensou Lúcia, mas para Verônica, ela era uma ameaça eliminada. Ser vista seria o fim. Ele se afastou, desaparecendo nas sombras que ele conhecia tão bem. Lúcia prendeu a respiração. O coração martelava contra as costelas, uma batida desesperada. Por Sofia. Tudo por ela. Um barulho metálico e um grito abafado vieram da direção dos geradores. As luzes da área de serviço piscaram. Foi o sinal. Com a bandeja servindo de escudo, Lúcia endireitou as costas e caminhou com uma urgência controlada em direção à porta. Um segurança olhou em sua direção, depois se virou para o rádio, distraído pelo chamado de Ademar. Ela deslizou para dentro. O calor e o barulho a atingiram como uma parede. Risadas falsas, o tilintar de taças, uma música de fundo que tentava ser sofisticada, mas soava apenas vazia. O cheiro de perfume caro e comida gourmet se misturava no ar, sufocante. Ela se manteve junto às paredes, o rosto uma máscara de neutralidade profissional. Viu rostos que reconhecia dos jornais, mulheres com joias que valiam mais do que sua vida inteira, homens rindo alto com charutos nas mãos. Eram todos cúmplices, sem saber da crueldade que acontecia sob aquele teto. Seu objetivo era o andar de cima, o quarto de Verônica,
o lugar onde a maldade se aninhava e se preparava. A escadaria principal era um rio de gente, impossível de subir sem ser notada. A de serviço era sua única chance. Ela atravessou a cozinha, um caos organizado de chefes e ajudantes gritando ordens. Ninguém lhe deu uma segunda olhada. Era apenas mais um uniforme, mais um par de mãos anônimas. No corredor que levava à escada dos fundos, ela parou. Através de uma porta entreaberta, teve uma visão do grande salão, e lá estava ele, Ricardo, rindo, apertando a mão de um sócio, o copo de uísque brilhando sob a luz dos lustres. Ao seu lado, Verônica, deslumbrante num vestido vermelho que parecia ter sido costurado em seu corpo. Ela era a rainha daquela noite, a dona de tudo, e segurando a mão dela, com um laço apertado demais no cabelo e um olhar perdido, estava Sofia. O coração de Lúcia se partiu. A menina parecia menor, mais pálida. Havia olheiras escuras sob seus olhos, um contraste doloroso com a pele de criança. Ela não sorria. Apenas existia ali, um acessório vivo para a cena de família perfeita que Verônica estava montando. Num instante, os olhos de Sofia varreram a multidão e, por uma fração de segundo, pareceram encontrar os de Lúcia, escondida na penumbra do corredor. Foi um apelo silencioso, uma faísca de reconhecimento que quase a fez correr até lá. Mas ela se conteve. O plano, a prova. Ela subiu as escadas, cada degrau um ranger de protesto. O corredor do andar de cima era silencioso, um mundo à parte da festa lá embaixo. As portas dos quartos estavam fechadas. A de Verônica era a última, a suíte principal. A mão de Lúcia hesitou sobre a maçaneta. E se estivesse trancada? E se alguém aparecesse? Ela girou. Cedeu. Abriu-se com um clique suave. O quarto era escuro, iluminado apenas pela lua que entrava pela varanda. O perfume de Verônica estava em toda parte, um aroma floral e venenoso. Lúcia não acendeu a luz. Usou a lanterna fraca de um celular velho que Ademar lhe dera. O feixe de luz dançou pelo quarto luxuoso. A cama desfeita, roupas caras jogadas sobre uma poltrona, um closet do tamanho de seu antigo apartamento. Onde ela guardaria um segredo? Ela pensou rápido. Não seria algo óbvio. Verônica era meticulosa, calculista. Lúcia foi até a penteadeira, um móvel antigo e opulento. Frascos de perfume, potes de creme, caixas de joias. Ela abriu uma a uma, o som dos seus dedos parecendo um trovão no silêncio. Nada, apenas o brilho frio de diamantes e ouro. Ela sentiu a bile subir, tudo aquilo comprado com a dor de uma criança. Seu olhar caiu sobre uma pequena caixa de música, de madrepérola. Não combinava com o resto da decoração moderna e fria. Parecia antiga, um objeto de afeto, improvável. Mas seu instinto gritou. Ela abriu a tampa. Uma melodia delicada começou a tocar, assustadoramente alta no silêncio do quarto. Lúcia quase a fechou de susto, mas algo a fez parar. Sob o veludo vermelho, onde a bailarina deveria girar, havia um fundo falso. Com as unhas, ela forçou a pequena placa de madeira. Cedeu. E lá dentro, protegido por um pedaço de seda negra, estava um pequeno frasco de vidro escuro, sem rótulo. Ao lado dele, um aplicador finíssimo, quase uma agulha, e um saquinho contendo um pó acinzentado e sutil. Era a mesma substância que ela encontrou no cabelo de Sofia. Aquela poeira estranha, que parecia se dissolver ao toque, deixando uma irritação ardente na pele. Era ali, a prova, a arma do crime silencioso. Ela pegou o frasco, o vidro gelado contra sua pele quente e suada. Era a liberdade de Sofia em suas mãos. A ruína de Verônica. Um alívio avassalador a inundou, seguido por uma onda de urgência. Precisava sair dali. Agora. Guardou o frasco no bolso do avental, fechou a caixa de música com cuidado, cortando a melodia no meio de uma nota. Virou-se para a porta, o coração ainda disparado, mas agora com um ritmo de triunfo. Deu um passo, 2, e então congelou. O som vinha do corredor. Passos,
leves, mas decididos, vindo em direção ao quarto. As risadas e a música da festa lá embaixo pareciam ter desaparecido, sugadas por um vácuo de pânico. Lúcia recuou para as sombras, o corpo inteiro tenso, prendendo a respiração. A maçaneta de bronze, fria e definitiva, começou a girar. A música era um monstro pulsante no andar de baixo. Um coração de festa batendo contra o assoalho e subindo pelas pernas de Lúcia. Cada passo no tapete macio do corredor era um risco, um som que poderia denunciá-la. O cheiro de champanhe e de um perfume caro que Verônica usava parecia persegui-la, grudado em seu uniforme improvisado. Ela não era uma copeira, era uma mãe em guerra, e seu campo de batalha era o silêncio opressor do segundo andar daquela mansão. A porta do quarto de Sofia estava entreaberta, uma fresta de luz pálida escapando como um suspiro. De dentro veio um som. Não era um choro alto, mas um gemido baixo, contínuo, o som de uma dor que não encontra alívio. Lúcia empurrou a porta. O ar ali era pesado, abafado. Sofia estava sentada na beirada da sua cama imensa, vestida com um pijama de seda rosa que parecia engoli-la. O rosto da menina era um borrão pálido na penumbra. Os olhos grandes e fundos, com olheiras arroxeadas que nenhuma criança deveria ter. Ela balançava o corpo para frente e para trás, um movimento rítmico de agonia. Sofia, a voz de Lúcia, foi um sussurro, com medo de quebrar a menina ao meio. Os olhos de Sofia focaram nela, e por um instante, um brilho de alívio passou por eles. Uma luz, em meio à escuridão. Tia Lúcia, ela murmurou, a voz fraca, embargada. Veio me salvar? O coração de Lúcia se partiu em 1.000.000 de pedaços. Ela se ajoelhou na frente da menina, ignorando a festa, o perigo, tudo. Só existia aquele pequeno rosto sofredor. O que foi, meu amor? Onde dói? As mãozinhas de Sofia subiram lentamente, trêmulas, em direção à cabeça. Aqui, ela disse, tocando o cabelo perfeitamente arrumado, uma obra de arte cruel. A minha cabeça dói muito. A Verônica disse que é para eu ser bonita para o papai. O penteado. Era uma coroa de tranças apertadas, puxadas com uma tensão desumana, salpicada de pequenas pérolas e presilhas brilhantes. Lindo para quem via de longe. Uma tortura para quem o usava. Era a assinatura de Verônica. Uma beleza que machucava. Deixa eu ver, meu anjo. Deixa a tia ver. Com as mãos tremendo de raiva e de urgência, Lúcia começou o trabalho delicado. Cada grampo que ela tirava parecia soltar um suspiro de alívio da menina. Os fios loiros estavam esticados. A pele do couro cabeludo estava vermelha, irritada. Era um trabalho meticuloso, desfazer aquela armadilha. Uma trança, depois outra. A estrutura complexa começou a ceder, o cabelo caindo em ondas suaves sobre os ombros de Sofia. Foi então que seus dedos sentiram. Escondido no meio de uma trança grossa, perto da nuca, havia algo duro, frio e pontiagudo. Não era um grampo, não era uma presilha. Seu sangue gelou. Com o cuidado de quem desarma uma bomba, ela separou os fios. Ali estava. Pequeno, quase inocente, um broche de metal em formato de joaninha, com as pintinhas vermelhas esmaltadas. Uma coisinha que qualquer um daria de presente a uma criança. Mas por baixo, soldado à base, havia um espinho cruel, longo e afiado, projetado não para prender, mas para fincar. Para penetrar na pele sensível do couro cabeludo a cada movimento, a cada toque, causando uma dor constante, latejante, inexplicável, uma tortura silenciosa e invisível. O ar fugiu dos pulmões de Lúcia. O horror a paralisou. Era diabólico, perfeito em sua maldade. Sofia olhou para o objeto na palma da mão de Lúcia, os olhos arregalados. É isso, ela sussurrou. A voz cheia de uma certeza terrível. É isso que espeta. Naquele momento, a porta do quarto se abriu com um estrondo. A luz do corredor invadiu o ambiente, emoldurando duas silhuetas. Ricardo com uma taça de champanhe na mão e Verônica com um sorriso de anfitriã congelando no rosto. O sorriso morreu quando ela viu a cena.
Lúcia ajoelhada, Sofia com o cabelo solto e o pequeno broche brilhando na mão da ex-faxineira. O rosto de Verônica se contorceu numa máscara de fúria. "O que você está fazendo aqui?" ela sibilou. A voz um veneno. "Sua louca! O que fez com a minha enteada? Segurança!" Ricardo piscou confuso. A imagem era surreal. A mulher que ele demitira, no quarto de sua filha, no meio de sua festa. "Lúcia, o que significa isso? Saia daqui agora ou eu chamo a polícia." Lúcia se levantou, devagar. O medo tinha ido embora, substituído por um aço frio que percorria suas veias. Ela não era mais a faxineira, a coitada. Ela era a justiça. Ela ergueu a mão, mostrando o pequeno objeto do crime. A joaninha macabra. "Significa que você é cego, Ricardo", disse ela, a voz calma, letal. "Cego ou cúmplice, você escolhe." Verônica deu um passo à frente, tentando arrancar o broche da mão dela. "Me dá isso. É um presente meu para a Sofia. Você está delirando, sua invejosa." Mas Ricardo viu. Ele viu o espinho. Viu o brilho metálico que não pertencia a uma joia infantil. Sua testa se franziu. A confusão em seu rosto começou a dar lugar a uma suspeita terrível. "Um espinho?" ele perguntou, a voz baixa, perigosa. "Verônica, que porcaria é essa? É só o fecho, meu amor. Ela quebrou. Essa mulher é uma desequilibrada. Ela está tentando nos separar." Verônica gritava, a histeria tomando conta, a máscara de perfeição rachando e caindo aos pedaços. Foi então que Sofia, que até agora se encolhia atrás de Lúcia, encontrou sua voz. Ela se agarrou à perna de Lúcia, apontando um dedo trêmulo para a madrasta. "Foi ela, papai." A vozinha saiu fraca, mas clara como cristal. "Ela que colocou. Ela disse que se eu contasse, você não ia mais gostar de mim. Doía, papai. Doía muito. Toda vez que ela penteava meu cabelo, ela colocava a joaninha para doer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mais alto que a música lá embaixo. Mais pesado que a própria mansão. O mundo de Ricardo desabou. Os meses de choro inexplicável, as dores de cabeça misteriosas, as visitas a médicos que não encontravam nada, a palidez, a tristeza, tudo fez um sentido pavoroso, monstruoso. Ele olhou para Verônica. Não via mais a noiva deslumbrante, a mulher perfeita. Via um monstro. O rosto dela estava branco, os olhos arregalados de pânico. A mentira tinha acabado. Ricardo se moveu. Ele não gritou, não fez um escândalo. Ele pegou o celular do bolso com uma calma assustadora e discou 3 números. Seus olhos nunca deixaram os de Verônica, e neles havia um desprezo tão profundo, tão gelado, que era pior do que qualquer golpe. "Alô? É da polícia. Eu quero reportar um crime. A criminosa está na minha frente." A talha era o salão dourado logo à frente. A porta dupla, entreaberta, era uma boca que vomitava luz e som. Lúcia respirou fundo. O ar parecia elétrico, carregado com a ignorância feliz daquela gente. Ela apertou o pequeno objeto metálico na palma da mão, frio, cruel. A prova era agora ou nunca. Ela empurrou a porta. O som a atingiu como uma onda. Dezenas de rostos se viraram, surpresos, irritados. Uma copeira desajeitada invadindo o epicentro da festa. Mas ela não era uma copeira. Seus olhos varreram a multidão, ignorando os vestidos de grife e as joias que poderiam pagar sua casa 1000 vezes. Ela viu Ricardo, rindo, copo na mão, cego. Ao seu lado, Verônica, um predador em seda vermelha, o sorriso pintado de triunfo. "Senhor Ricardo!" A voz de Lúcia rasgou o ar, mais alta que a música, mais afiada que as risadas. O barulho diminuiu. Um silêncio estranho e pesado caiu sobre o salão, todos os olhos nela. Verônica se virou primeiro, o sorriso se transformando numa máscara de fúria gelada. "O que essa louca está fazendo aqui? Eu não a demiti, segurança!" Mas Ricardo não tirava os olhos de Lúcia. Havia algo no rosto dela. Não era a insolência de uma serviçal, era a fúria de uma leoa. "Lúcia, o que significa isto?" Lúcia deu um passo à frente, depois outro, o mar de convidados se abrindo para ela.
Ela parou diante do casal, a mão suada se abrindo como uma flor doente. No centro de sua palma, o pequeno disco de metal com seu minúsculo fio. Isto estava no cabelo da sua filha. Verônica riu, um som feio e forçado. Ah, por favor, está delirando. Provavelmente roubou algum brinco e agora inventa uma história para se safar. Ricardo, querido, mande tirá-la daqui. Está estragando nossa noite. Mas Ricardo não se moveu. Ele olhou para o objeto, olhou para Lúcia. Olhou para Sofia, que havia aparecido na escadaria, atraída pelo silêncio súbito, o rostinho pálido e assustado. Ele lembrou das últimas semanas, as dores de cabeça súbitas, os choros inexplicáveis, o jeito que Sofia se encolhia sempre que Verônica se aproximava para arrumar seu cabelo com um laço novo. É um emissor de pulso de baixa frequência, disse Lúcia, a voz firme, cortante. Discreto, quase indetectável, causa uma dor de cabeça aguda, irritabilidade, confusão, o suficiente para fazer uma criança parecer problemática. Ela cuspiu a última palavra, o veneno de Verônica agora em sua boca. O rosto de Verônica empalideceu sob a maquiagem cara. Isso é um absurdo, uma fantasia. Você vai acreditar numa faxineira, Ricardo? Numa... ninguém? Eu ouvi você, continuou Lúcia, o olhar fixo em Ricardo, implorando para que ele entendesse. Ouvi seu telefonema com o diretor do colégio interno na Suíça, falando sobre como Sofia era um caso difícil, instável, precisando de um ambiente estruturado longe de casa, longe de você. Cada palavra era uma bala. Era tudo um plano. Fazer sua própria filha parecer doente para se livrar dela. Para ter você só para ela. O salão estava em choque. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o gelo derretendo nos copos. Ricardo olhou para Verônica. O pânico nos olhos dela era real. A negação era fraca, desesperada. Ele pegou o pequeno aparelho da mão de Lúcia. Era pequeno, engenhoso, caro. Não era algo que uma faxineira poderia inventar. Ele se lembrou da insistência de Verônica em levar Sofia a um psicólogo que ela mesma escolheu. Um médico que confirmou a instabilidade da menina. Tudo se encaixou. As peças de um quebra-cabeça monstruoso formaram a imagem do rosto sorridente de sua noiva. Verônica, ele começou. A voz um sussurro de descrença e horror. Não acredite nela, meu amor, ela gritou, agarrando o braço dele. É uma mentirosa, uma oportunista querendo dinheiro. Essa criança é um fardo, sempre foi. Eu só queria o melhor para... Ela parou. Tarde demais. A palavra escapou. Fardo. O castelo desmoronou. A palavra pairou no ar feia e irrefutável. Ricardo se desvencilhou do toque dela como se queimasse. Seus olhos, antes cheios de adoração, agora eram duas lascas de gelo. O amor morreu ali, assassinado em público. Saia! A palavra dele foi baixa, mas ecoou como um trovão. O quê? Saia! Da minha casa. Agora... Ele se virou para os seguranças que finalmente haviam chegado. Acompanhem a senhora Verônica para fora. Certifiquem-se de que ela não leve nada que não seja dela. A humilhação foi total. Diante de todos os seus amigos, de toda a elite que ela tanto se esforçou para conquistar, Verônica foi exposta. Seu rosto se contorceu numa máscara de ódio puro. Ela olhou para Lúcia. Você me paga. Sibilou, antes de ser conduzida para fora, o vestido vermelho um rastro de vergonha no mármore branco. A festa acabou. As pessoas se dispersaram em sussurros, deixando para trás um rastro de taças abandonadas e um silêncio pesado. Ricardo ficou parado no meio do salão, o pequeno aparelho ainda na mão. Ele parecia um homem que acabara de acordar de um pesadelo, apenas para descobrir que era real. Ele se virou para Lúcia. A gratidão e a vergonha lutando em seu rosto. Eu não sei o que dizer. Eu fui cego, me perdoe. Lúcia apenas assentiu, exausta. Sua guerra havia acabado. Então, eles ouviram um soluço. Sofia ainda estava na escada, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ricardo correu até ela.
envolvendo-a num abraço apertado, um abraço que ele devia ter dado semanas atrás. Acabou, meu amor. Acabou. Papai está aqui. Me perdoa, minha filha. Sofia olhou por cima do ombro do pai, os olhos encontrando os de Lúcia. Havia uma pergunta silenciosa ali, uma esperança frágil. Na manhã seguinte, a mansão estava quieta. O cheiro de festa fora substituído pelo cheiro de limpeza e recomeço. Lúcia estava em seu pequeno apartamento, fazendo as malas, quando seu telefone tocou. Era Ricardo. Lúcia, por favor, venha até a mansão, precisamos conversar. Ela hesitou, mas a preocupação com Sofia a venceu. Ao chegar, Ricardo a recebeu na porta. Não havia arrogância nele, apenas uma humildade profunda. Ele a levou até a sala de estar, onde Sofia estava sentada, desenhando. Eu demiti todos os funcionários que Verônica contratou, disse ele. Estou recomeçando, e eu queria te pedir, não para voltar como faxineira. Isso seria um insulto. Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Sofia precisa de alguém, alguém que a veja de verdade, alguém em quem ela confie. Eu preciso de alguém que me ajude a ser o pai que eu deveria ter sido. Eu queria te oferecer o cargo de governanta, de cuidadora, mas é mais do que isso. Queria te pedir para ser amiga dela, parte da nossa família. Lúcia olhou para Sofia. A menina levantou a cabeça do desenho e deu um pequeno sorriso tímido. O primeiro sorriso verdadeiro que Lúcia via em seu rosto. Era um sol nascendo depois de uma longa noite. Naquele momento, Lúcia soube que seu lugar era ali. Não para limpar o chão, mas para ajudar a curar as feridas daquela casa. Semanas depois, o sol da tarde entrava pela janela do quarto de Sofia. A menina estava sentada em frente à sua penteadeira e Lúcia passava a escova suavemente por seus cabelos longos e brilhantes. Não havia mais laços apertados, não havia mais objetos escondidos, apenas o som suave das cerdas e a risada de Sofia, contando sobre seu dia na nova escola. A dor estranha havia desaparecido, substituída por uma sensação de segurança e afeto. A faxineira não encontrou apenas um aparelho cruel no cabelo da menina. Ela encontrou uma verdade. E ao trazê-la à luz, ela não apenas salvou uma criança, mas reconstruiu um lar, provando que o verdadeiro valor não está na riqueza que se acumula, mas no amor que se protege. A mansão, antes fria e silenciosa, agora tinha o som mais precioso de todos, o de uma família se curando.